Amém. Deus é bom. Amém. Vocês poderiam levantar e cumprimentar um ao outro, dar um abraço na pessoa que está distante ou próximo, dê um abraço para ela, fale para ela que você deseja as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Dá uma volta aí na igreja aí. Aleluia! Deus é bom. Amém. Profetiza mesmo sobre a vida dessas pessoas aí. Diga para elas que vocês estão alegres, que elas estão aqui. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas se vocês quiserem continuar também, não tem problema. Nós ficamos na parte do culto aqui só pegando a mão e abraçando um ao outro. E declarando as bênçãos de Deus sobre a vida um do outro. Amém. Diga assim: Deus é bom. Deus é o quê? É bom. Amém. E a sua fidelidade dura para sempre. Se Deus é bom, tem alguém que é ruim, é mau. E essa pessoa nós sabemos quem é. É o nosso inimigo, o diabo. A palavra de Deus diz, gente, que o diabo veio para fazer 3 coisas aqui. É essa a finalidade única dele: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio com a finalidade totalmente diferente. Jesus veio para nos dar vida. E que tipo de vida? Uma vida capenga? Não, uma vida com abundância. Então por que eu ainda não tenho essa vida? Essa vida está oferecida para toda a humanidade. Jesus, a palavra de Deus diz assim, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que escolher crer, amém? Para que ele não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. Efésios, o apóstolo Paulo diz que ele já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais em Cristo Jesus. O que faz ainda que nós ainda não usufruamos dessas bênçãos de Deus? Talvez algumas pessoas não gostam de ouvir isso, mas é a verdade: a incredulidade, a imaturidade. Deus quer que cada um de nós venhamos andar com Ele aqui nessa terra. Diga assim: eu não estou só, eu não estou sozinho. Amém? Eu estou na parte da adoração, que às vezes eu passo um tempo adorando a Deus durante o dia, e eu procuro fazer isso nas primeiras horas do meu dia. Eu tenho falado para Deus: Deus, eu te agradeço porque eu não estou só. Às vezes, quantos de nós nos sentimos sozinhos?
E o intuito de nós nos reunirmos como igreja é justamente para que você saiba também que existem pessoas que podem estar orando por você, que nós podemos debruçar um no ombro um do outro, nos apoiarmos um no outro. Nós podemos fazer isso, orarmos uns pelos outros. Nós temos grupos, de WhatsApp, onde temos alguns grupos de intercessão, de oração, temos o grupo da igreja. Você não está só. E nós temos o melhor amigo de todos. Às vezes na penitenciária, muitas pessoas que estão lá presas, elas são abandonadas pelas famílias, porque algumas delas cometeram algumas coisas justamente contra a família. E alguns deles me escrevem cartas, às vezes se sentindo só. E todas as vezes eu tenho falado para eles as mesmas coisas: você não está só. Ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe te deixe, ele disse que nunca nos deixará. Você sabe que foi libertador para mim entender e saber que Deus nunca vai me deixar? Eu sempre ficava preocupado em um dia Deus me trocar. Júnior, eu não vou mais querer você. Porque as pessoas fazem isso umas com as outras. E às vezes as pessoas, elas até mesmo ameaçam uns aos outros: olha, eu vou te deixar, eu vou te trocar. Eu vou te trocar por um outro amigo melhor, vou te trocar por uma outra pessoa melhor. As pessoas fazem isso porque elas querem se sentir valorizadas, e a maneira que elas fazem para se sentir valorizadas é ameaçar as outras pessoas em trocar. Nos nossos relacionamentos, a gente tem que passar segurança para as pessoas que estão conosco. Se você é casado, passe segurança para o seu esposo, de que você ama ele, de que você não vai trocar ele. Se você é um esposo, passe segurança para a sua esposa, de que você é dela, e unicamente dela, e que você nunca vai trocar ela por nada. É por isso que Jesus comparou o nosso relacionamento com ele como um casamento. Ele falou assim: olha, esposo, ame as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Eu preciso aprender muito ainda a amar Thaís. Eu preciso. Como Jesus amou a igreja. Olha para você ver. E da mesma maneira ele fala para as esposas, respeitar os seus esposos, serem fiéis para os seus esposos. Nós precisamos passar para as pessoas segurança, não insegurança. Passar para elas de que nós confiamos uns nos outros, de que você é meu amigo, eu confio em você. E foi libertador eu entender que Deus nunca vai me deixar. Agora, eu também, junto com essa mensagem, eu aprendi uma coisa: que eu posso, sim, deixar Jesus. Eu posso deixar Ele. E isso me traz um temor no meu coração. Porque um dia, qualquer um de nós podemos, se nós não vigiarmos, nós podemos deixar Jesus. Em algum lugar, em algum momento da nossa vida. Então, sabendo que Ele nunca vai nos deixar, nós precisamos continuar andando com Ele, não importa. Às vezes nós falhamos nessa caminhada. Quantos aqui já falharam? Eu já falhei. Quantas vezes? Não sei quantas, mas já falhei muito. E depois, como é que você fez depois que você ter falhado? Eu me senti horrível, mas eu continuei andando. Amém. Quando nós falhamos, nós realmente sentimos aquele sentimento de que nós fracassamos, mas o que nós precisamos entender é que Ele não vai nos rejeitar.
Ele te ama, Ele me ama. Amém? Irmãos, hoje nós queremos compartilhar um pouco sobre a fé. É isso que nós precisamos entender. Se Deus já nos abençoou, por que eu não percebo essas bênçãos de Deus na minha vida? Eu não sinto essas bênçãos de Deus na minha vida. E se eu não tenho essas bênçãos de Deus na minha vida, eu posso caminhar para que eu possa obter. Olá, chama Guido aí, cadê Guido? O Guido está aqui. Ô Guido, vem cá, Guido. Eu vou fazer com Guido porque Guido está com a criança ali. Então depois, mas não precisa trazer ele não, só eu sei. Isso aqui é uma caixa de oração. Aqui tem muitos pedidos de oração aqui. Eu queria pedir Guido para levantar. Levanta isso aqui, Guido, para ver se você aguenta. Quantos anos você tem, Guido? 31. Olha só, rapaz, cara forte. Você consegue levantar assim? Olha só. Levanta, vira para lá, para eles ali, para cá. Vixe. Olha só que cara forte. Tá pesado, Guido? Tá não, né? Amém? Guido é um cara forte? É. Mas Guido, ele tá o quê? Ele cresceu, ele é grande. Agora, se eu chamar ali Isaac para fazer isso, será que Isaac vai aguentar fazer isso? Se eu chamar Isaac, será que ele aguenta, Guido? Mas nós temos uma grande expectativa de que Isaac, um dia, vai poder segurar, levantar esse mesmo peso que Guido levantou. Nós precisamos entender que na nossa caminhada com Deus existem níveis dos quais nós estamos. É por isso que a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nós o quê? Nascemos de quê? De novo. Você pode pegar um bebê que nasceu de novo agora, que está lá dentro do hospital, e dar ordem para ele fazer algumas tarefas. O que você tem que fazer com um bebê que nasceu de novo? Alimentar ele, cuidar dele, nutrir ele, e o que? Fazer o que mais? Paciência, aguardar. Lá em Tiago, a palavra de Deus diz que o agricultor, ele quando semeia uma semente, ele precisa esperar pacientemente para que aquela semente, ela produza frutos. É incrível ver muitos cristãos achando que elas podem fazer coisas das quais elas ainda não estão prontas para fazer. Olha, o que eu tenho entendido é que nós temos um caminho que nós podemos trilhar para que nós possamos chegar nesse lugar que Guido chegou. Isaac, ele está trilhando esse caminho para que um dia ele possa levantar, não só isso, mas fazer outras coisas. É por isso que nós pregamos tanto sobre a oração. É por isso que nós pregamos tanto sobre a edificação. É por isso que nós pregamos tanto sobre as pessoas passar tempo com Deus. E quando eu falo passar tempo com Deus, você pode escolher como você quer passar esse tempo com Deus. O dia que você decide, ou o momento que você decide abrir a sua Bíblia e começar a ler ela, você está separando tempo para passar com Deus, para que você seja edificado, para que você tenha e receba de Deus força, nutrientes para que você cresça. Amém. E nós podemos fazer isso. Então, lá em Tiago fala que o agricultor, quando ele planta uma semente, ele precisa esperar pacientemente. Ele precisa esperar as chuvas, ele precisa esperar o sol, ele precisa esperar para fazer o trato daquela cultura.
Quem já plantou uma semente aí e no dia seguinte colheu aquela semente? Alguém plantou alguma semente e colheu ela no dia seguinte? Ninguém, gente. Não tem nenhum tipo de cultura que nós podemos plantar e no dia seguinte podemos colher. Jesus falou inúmeras vezes que o reino de Deus era comparado como o quê? Com uma semente. Que uma vez que você planta ela, precisa aguardar. Quando nós nascemos de novo, quando você recebeu Jesus, você recebeu uma medida de fé. Mas essa medida de fé, ela precisa fazer o quê? Com que cresça. E como eu faço para que isso aconteça? Passando o tempo com Deus. Quando você decide adorar a Deus, ler a palavra, orar em outras línguas, confessar a palavra, falar ela, você está se fortalecendo. O que aconteceria com um bebê que nascesse e a mãe esquecesse ele lá no hospital? Deixasse ele lá, dentro de um quarto. O que vai acontecer com aquele bebê? Ele pode ficar atrofiado e não sobreviver. Quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. E nós não estamos aqui só. É por isso que Jesus falou assim: olha, é preciso que eu vá, é preciso que eu vá. Jesus, ele não te confiou, Deus não te confiou a nenhum outro homem aqui nessa terra. Ainda que seja o melhor pastor, ele não te confiou a um homem. Ele não te confiou a uma mulher. Mas ele te confiou a única pessoa, que é o Espírito Santo. Essa pessoa do Espírito Santo veio morar dentro de você. O Espírito Santo não está do meu lado, mas agora ele está dentro de mim. No Velho Testamento, a presença de Deus não estava dentro do homem, como agora está dentro de cada um de nós. A presença de Deus era visitas que fazia para reis, para sacerdotes, para sumos sacerdotes. Deus visitava esses homens, mas nunca vinha para morar, como agora o Espírito Santo veio morar dentro de você. Você sabe o que é isso? Você tem um professor para te ensinar todas as coisas e te guiar por todo o caminho da verdade. E pegar na sua mão, ainda que você seja um bebezinho, um chorão, que ainda não consegue fazer muita coisa, mas ele pode pegar na sua mão e te conduzir e passar com você momentos que talvez difíceis, que talvez você não suportaria se você estivesse sozinho. Mas por causa da presença desse amigo, você está aqui. Quantos já pensaram em alguma noite que talvez durante aquela noite você poderia morrer? Tão ruim ou tão angustiante foi aquela noite. Eu já passei algumas noites assim. E eu acho que essa noite eu não vou sobreviver. A minha mente natural, o meu homem natural dizia comigo. E quando chegava no dia seguinte, eu estava lá acordado, tomando café, comendo mamão papaya, comendo pão, bebendo leite, tomando café. Quantos de vocês, eu sei que não só eu, mas quantos de vocês que estão aqui, poderia testemunhar, não, eu sobrevivi, eu estou aqui. Foi dias difíceis, mas Deus estava comigo.
Nós não estamos sozinhos, nós temos a pessoa do Espírito Santo. E ele foi enviado para te ajudar. Sabe em que ele foi enviado para te ajudar? Nas suas limitações. Nós temos limitações, eu ainda luto com algumas limitações. Mas eu tenho esse amigo que está disponível para me ajudar nessas limitações. Eu queria que vocês abrissem Romanos 8. Antes de ler Romanos, eu queria que vocês abrissem Atos. Atos 10. Vocês viram como que Guido está forte, gente? Atos 10. Eu sei que tem muitos aí que aguentam também levantar aquilo ali, ó. Não é só Guido não, mas eu usei Guido porque Guido estava com um Isaquinho aqui. Mas tem uns caras fortes aqui, tem Zelito, tem Astermário, Marivaldo, Abraão, tem muitos aqui. Amém? Atos 10, versículo 38. Versículo 37. Essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com Espírito Santo e poder. Amém. Essa mesma unção que Deus ungiu Jesus, Ele também ungiu cada um de nós, com o Espírito Santo. E aqui continua dizendo assim, ó, e como Ele caminhou por toda parte, Jesus caminhou por toda parte, realizando o quê? O bem, e salvando todos os oprimidos pelo diabo. Em algumas versões fala assim, e curando todas as doenças. Porquanto Deus era com ele, diga assim, Deus, Ele é comigo, da mesma maneira que Ele era com Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu compartilhei um pouco de manhã aqui, eu falei assim, né, que às vezes muitos de nós usamos desculpas para colocar culpa em Deus. Desculpas de fracassos, desculpa de incredulidades. Algumas coisas acontecem. Quantas pessoas aqui já orou por alguém e nada aconteceu? Eu já, muitas vezes. E já orei também por pessoas e elas foram curadas. Mas já orei que nada aconteceu. E por que nada aconteceu? Porque Deus não queria? Nós precisamos entender o que fala aqui, que Jesus andou por todo o mundo, realizando o quê? O bem a todos. E curando o quê? Alguns. Jesus curou alguns? Todos. Aonde você encontra na sua Bíblia aí, porque na minha não tem, que Jesus não curou alguém? Tem alguma parte na sua Bíblia que fala que Jesus não quis curar alguém? Tem alguma parte na sua Bíblia que fala que Jesus, Ele não estava disponível para abençoar algumas pessoas? Na minha não tem, já procurei. Se alguém encontrar, pode me mostrar, que eu quero ver que Bíblia é essa sua. Porque a palavra de Deus aqui está falando que Jesus, Ele andou por todo mundo fazendo bem a todos e curando a todos
de toda a opressão do diabo, de toda maldição, de toda doença, de toda enfermidade. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Algumas pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: olha, se o Senhor quiser, me cura. E Jesus virava para essas pessoas que falavam: se o Senhor quiser, se você quiser. Ele sempre dizia a mesma coisa: comigo não tem problema nenhum, eu quero ser curado. Em todas as vezes que alguém chegava para ele e falava assim, colocava essa responsabilidade sobre ele, ele falava assim: eu quero, saiba que eu quero ser curado. Amém? Então aqui nós vemos aqui que Jesus, ele andou por todo mundo fazendo bem a todos e curando a todos. E hoje, por que às vezes nós oramos por alguém e aquela pessoa não é curada? É porque Deus não quer? Não, não é porque Deus não quer. É porque Ele não encontrou em mim a fé suficiente para que aquela pessoa fosse curada. Eu poderia pedir para Isaac: levanta, Isaac, isso aqui. Isaac não vai aguentar. Mas pode chegar um dia que Isaac, daqui uns anos, eu possa pedir, usar a mesma figura de Isaac, e pedir: Isaac, levanta. E Isaac está tão forte quanto o pai dele é forte. A vontade de Deus é que nós venhamos nos tornar como Cristo aqui nessa terra. A vontade dele é que eu venha fazer as obras que ele fez. Jesus falou que as obras que ele fez, nós podemos fazer. E por que ainda não vemos essas obras? É porque ainda não vemos pessoas maduras o suficiente. Eu não estou pronto para fazer as obras que Jesus fez, quanto mais as maiores. Alguém está fazendo as obras que Jesus já fez aqui, gente? Se tiver, pode levantar o dedo. Vai aparecer um bocado de gente lá na porta da sua casa. Mas nós podemos, não importa se nós ainda não estamos, mas nós podemos fazer as obras que ele fez. Filipe uma vez perguntou para Jesus: Jesus, nos mostra o Pai. Se o Senhor nos mostrar o Pai, nós vamos crer que o Senhor é o Filho de Deus, é o enviado de Deus. E Jesus respondeu para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como eu sei que a vontade de Deus é curar todos aqui nessa terra, nesse mundo? Por causa do que Jesus fez. Ele andou por todo mundo e curou a todos. Ele andou por todo mundo e fez o bem a todos. Mas é mais fácil para mim, principalmente como pregador, falar: eu orei para aquela pessoa, ela não foi curada. Você sabe, né? É porque talvez tem um propósito. O propósito dela partir de uma maneira prematura, tem um propósito nisso. É mais fácil. É mais fácil para que eu possa criar uma desculpa da minha falta de fé ou da minha limitação. É mais fácil para mim colocar a culpa em Deus. Diga assim: nós não culpamos Deus. Deus é bom. Amém. Agora eu queria que vocês abrissem em 1 de João. 1 de João, capítulo 3.
7 e 8. Olha o que João diz aqui. Filhinhos, 1 de João 3, versículos 7 e 8. Fala assim: filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 3? Deixa eu ver. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para que Jesus veio aqui? Para que nós venhamos nos submeter e ainda estarmos submissos a toda a maldição dessa terra? A palavra de Deus diz que por causa de um homem entrou toda destruição, toda desgraça nesse mundo. Morte, doença. Quando nós chegarmos lá no céu, nós temos que dar uma corrida boa naquele céu para procurar por Adão. Puxar um pouquinho a orelha dele. Rapaz, você nos colocou em apuros. Por causa de um homem entrou toda a destruição no mundo. Mas por causa de um homem também entrou toda as bênçãos de Deus. Por causa de Jesus. Nós não precisamos mais ficar agora lamentando o que Adão fez, mas nós podemos agora nos regozijar no que Cristo fez. Por causa dele, você pode ser bem-sucedido, você pode ser abençoado, você pode ser curado. Amém. Então aqui diz que Jesus, ele veio fazer o quê? Para que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Agora eu queria que vocês abrissem, eu já li aqui hoje de manhã cedo, eu vou ler de novo. João 14. Eu acho que eu não li isso hoje de manhã cedo aqui não. João 14. João 14, oito. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. 14, 8. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que eu estou no Pai
e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Amém? Jesus está falando aqui que agora nós podemos fazer até as obras maiores do que aquele fez. Por quê? Porque ele foi para o Pai. Amém? Vou procurar aquele texto aqui que eu li de manhã cedo. Foi Marcos. Alguém Marcos o que? Alguém lembra aí, gente? Que fala de Jesus com aquele endemoniado. 9:14. É isso aí. Marcos 9:14. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Isso mesmo. 9:14. Então vamos abrir lá em Marcos 9:14. Olha para você ver que coisa maravilhosa que aconteceu aqui com Jesus. Eu vou ler do 9 ao 17. Aqui conta uma história maravilhosa aqui do poder de Deus. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho que estava tomado por um demônio, que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem tal espírito, mas eles não conseguiram. Aqui está falando da história de um homem que trouxe o seu filho para os discípulos de Jesus. Os discípulos aqui falaram, que a palavra de Deus fala que eles o quê? Oraram. E diz que nada aconteceu. Talvez esses mesmos discípulos já tinham orado por algumas outras coisas e tinha acontecido alguns milagres. Mas nesse caso específico aqui a palavra de Deus diz que nada aconteceu. E será que era a vontade de Deus que nada acontecesse? Diga assim: a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam curados, todos sejam abençoados. Amém. Mas aqui está falando de um homem que estava com uma necessidade, veio até Jesus, trazendo o seu filho que estava doente, e Jesus ora por os discípulos oram por aquele menino, aquele rapaz, e nada aconteceu. E os discípulos poderiam colocar: Deus quis que ele não fosse curado. Mas vamos ver qual é a vontade de Deus? Porque Jesus, ele disse aqui que quem vê ele, vê o Pai. Vamos ver qual é a vontade de Deus aqui? Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé. Então Jesus já falou aqui, não aconteceu, não foi curado, o demônio não saiu por causa dessa geração sem fé. Eles não tinham um nível de fé suficiente para lidar com aquele tipo de demônio, com aquele tipo de incredulidade que eles estavam enfrentando. E aqui continua Jesus falando: admoestou-lhes Jesus, ó geração sem fé,
até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo trouxeram, assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Gente, se é desde a infância, que culpa tem os pais? Vocês lembram de uma doutrina falsa que um homem também perguntou para Jesus quando ele viu uma criança doente? Uma criança não, um homem doente, ele perguntou para Jesus assim: Jesus, quem pecou? Será que foi os pais desse homem que pecou para que ele nascesse com esse problema? Quantas vezes as pessoas têm doutrinas falsas dentro delas? Acontece alguma coisa de ruim, olha, Deus quis assim. E aqui pergunta para Jesus, Jesus fala assim: não, ninguém pecou, não foi nem o pai, não foi nem a mãe, mas tudo isso que vocês estão vendo aí, é para ser manifesto o poder de Deus, ou seja, eu vim para desfazer essas obras do diabo, eu vim para acabar, para dar um basta em tudo aquilo que o diabo veio criar de confusão. Ó geração sem fé, incrédula! Por que geração sem fé? Por que geração incrédula? Ele estava falando que se aquela geração passasse tempo com ele, eles edificariam a fé deles para que aquilo ali pudesse ser removido. E aqui continua, vamos continuar vendo aqui? Admoestou Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo trouxeram, assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo. Olha para você ver uma outra doutrina errada dentro desse homem, do pai da criança, desse jovem aqui. Ele torna a falar para Jesus: olha, se o Senhor pode, se o Senhor quiser. E aí Jesus fala assim, ó: então indagou o pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. E Jesus responde para ele: se podes? Contestou-lhe Jesus: tudo é possível. Gente, tudo é possível para todo mundo? Está falando aqui que tudo é possível para todo mundo? Para quem tudo é possível? Diga assim: tudo é possível para mim. Amém. Porque eu creio. Tudo pode ser possível para você. Mas aqui não está falando que tudo é possível para todo mundo. Ele está falando que tudo é possível para aquele que escolhe trilhar um caminho para que essa fé cresça. Nós podemos ver coisas maravilhosas. Ainda que nós não estejamos vendo, nós podemos ver. Você pode ver milagres financeiros na sua vida. Aos olhos do povo, como é que ficou? Milagres financeiros. Amém! Nós podemos ver milagres de saúde, curas, poder de Deus. Jesus é o nosso protótipo. Ele é o nosso modelo de fé. Isaquinho, ainda que ele esteja pequenininho, ele deve ficar olhando para o pai dele forte, né? Ele deve olhar para Guido, vendo Guido como se fosse um super-homem.
É aonde Isaquinho quer chegar. É no porte do pai. É por isso que ele se alimenta, é por isso que ele come, porque ele quer chegar um dia, ficar como o pai dele. Ele deve ficar vendo o Guido dirigindo aquele carro, fala, poxa vida, uma hora dessa eu ainda vou, tô andando para que eu possa dirigir, estou andando para que eu possa pegar esses pesos. E se ele fizer e continuar fazendo o que ele está fazendo, alimentando, comendo, ele vai crescer e ele vai fazer o que Guido faz. Quando você nasceu de novo e recebeu Jesus, você recebeu uma semente de Cristo em você. E como eu rego essa semente, como eu alimento essa semente, como eu nutro essa semente? Fazendo o que nós temos feito aqui, estimulando você também a fazer na sua casa. Ore, adore. Eu tenho falado aqui para as pessoas que algumas pessoas chegam aqui e elas saem decepcionadas conosco. Porque algumas delas, elas querem chegar aqui e elas querem receber transferência de fé, transferência de unção. Que nós amarremos nelas alguma fitinha abençoada para que elas saiam daqui se sentindo abençoadas e durante 7 anos ou talvez 1 ano elas estão protegidas. Mas de repente elas começam a entender e ouvir que nós pregamos uma mensagem onde elas precisam trilhar o caminho da maturidade e que cada um delas precisam orar e passar tempo com Deus. E algumas delas saem, eu não quero não. Eu conheço algumas outras igrejas que têm um caminho mais fácil para que eu possa ser abençoado. Aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Eu não passo tempo aqui orando em línguas para que você seja edificado na sua casa. Quando eu passo tempo orando em outras línguas aqui, eu sou edificado. A mensagem, mesmo como pastor que eu prego, é que você precisa se edificar. Ou então você vai ficar preso nessa sentença que o diabo programou para você. Ainda que você vá para o céu, mas vai chegar lá no céu e olhar para trás e falar, poxa vida, eu poderia ser um homem lá abençoado, uma mulher de fé, um homem de fé. Eu abri mão. Amém. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem, jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Eu também queria perguntar a Jesus, se eu tivesse orado por alguém não fosse curado, gente, depois eu ia perguntar para Jesus também, se Jesus estivesse perto de mim, do jeito que ele estava aqui dos discípulos, Jesus, por quê? Eu orei e nada aconteceu. E por que o Senhor orou e aconteceu? Mas eu também ia perguntar a Jesus do jeito que eles perguntaram aqui, Jesus, em secreto. Para que Jesus não falasse que era por causa da minha falta de fé, ou por causa da minha incredulidade. É mais fácil colocar a culpa em Deus. É mais fácil falar que Deus quis. É mais fácil. Nos isenta da responsabilidade que nós temos de trilhar um caminho da maturidade da edificação. Eu estava compartilhando aqui hoje que esses mesmos discípulos que um dia orou por esse homem e ele não foi curado,
esses mesmos discípulos, a sombra deles, quando eles iam em determinados lugares, a sombra deles curava muitas pessoas. Lá na frente, depois que eles se edificaram, depois que eles se tornaram maduros em Deus, eles fizeram obras como as obras que Jesus fez. Mas aqui nesse momento, eles não pôde realizar o que Jesus realizou. Mas lá na frente, Pedro, João, Paulo, Tiago e tantos outros realizou as obras que Jesus fez. E aqui vamos continuar vendo aqui. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo, Jesus? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Eu não tenho fé ainda para superar algumas coisas. Existe um caminho para que nós possamos superar. Jesus está falando aqui: olha, ainda que vocês orarem e nada aconteceu, trilhe um caminho da oração e do jejum. Amém? Dessa maneira nós estaremos o quê? Removendo de dentro de nós toda incredulidade. Quantas vezes, às vezes, nós já fomos chamados da mesma maneira como Jesus chamou esses discípulos aqui dele: ó geração perversa. Perversa por quê? Porque troca a comunhão com ele pela televisão, pelo bem-estar. Ao invés de termos comunhão com ele para que nós possamos sermos edificados. Você não perde tempo quando você decide orar em outras línguas. Você não perde tempo quando você decide adorar a Deus. Você não perde tempo quando você decide ler a palavra. Você não está perdendo o seu tempo quando você decide vir para cá e senta aqui e fica 2 horas aqui. Você não está perdendo seu tempo. Você está deixando com que Deus construa dentro de você a fé, com que Ele construa dentro de você, estabeleça dentro de você os milagres. Amém? Ainda que nós venhamos ter o dinheiro que a gente tenha, ou possa ter, trilhões, bilhões, e ainda que nós venhamos procurar a melhor construtora neste mundo, eu quero procurar a melhor construtora que tem nesse mundo, porque eu quero construir um prédio de 40 andares. Alguém poderia pegar 1 trilhão ou não sei quantos bilhões e dar para essa construtora e falar assim: eu quero um prédio daqui 6 meses de 40 andares. Eu não vou falar nem 6 meses, não, 1 ano. E eu acho que mesmo assim, essa empresa não concluiria esse edifício, essa construção de 40 andares. Porque às vezes a gente acha que Deus pode nos usar de um dia para a noite. Às vezes existem pessoas que estão achando que pode receber fé através de imposição de mão. O caminho é para todo mundo, para todos nós. Amém? Agora eu queria que vocês fossem em Judas. Vocês acreditam que o texto que eu ia pregar mais hoje era Judas? Eu quase não preguei Judas, mas eu vou pregar um pouco aqui.
Judas 17. Vamos ver o versículo 3 primeiro. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação, que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar. Quem quer ter fé aí? Levanta sua mão mais alto para me ver, gente. Se a fé é importante, levanta sua mão assim bem alto. Amém? Você quer ter fé? Eu quero. Quem quer batalhar? Você sabia que algumas pessoas só querem ter fé? Mas quando fala para elas da batalha, para ter a fé, elas, não, isso eu não quero não, eu vou para outra igreja ali, porque a outra igreja diz que só colocar as mãos sobre minha cabeça e eu vou ter as bênçãos de Deus. Ou talvez amarrar uma fitinha em mim e eu sou abençoado. É mais fácil. E se você procura o mais fácil, provavelmente você vai procurar essa igreja. Esse negócio de sentar lá e ficar orando. Quem quer ter fé de novo? Quem está disposto a batalhar? Amém. Amém. Vamos batalhar pela fé. Judas está falando assim, olha, eu queria falar para você sobre a salvação que nos é comum. Mas eu estou vendo que é preciso eu escrever sobre a fé, porque está acontecendo que algumas pessoas estão entrando no meio da igreja e dividindo a igreja, tirando a igreja da fé. E aqui ele fala assim, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas,